Então vamos lá, Valor. Era um soluço que eu descobri que era um refluxo, mas voltou. Mas deve ter um pouquinho de emocional aí, galera, mas eu peço desculpa ali, mas vamos tentar da forma que dá, vai na raça, né? O que eu tenho que falar desse momento é o seguinte, tá? É claro, gente, beleza, vamos olhar do lado frio, que não combina com futebol, beleza, Cruzeiro, né, não jogou mal, jogou mal na minha opinião, porque tem um jogador a mais, bababá, bababá, né, o Boca cresceu muito, mas o futebol não é isso, tem muito contexto envolvido. Vou te dar um exemplo, se fosse o contrário, o Boca com um jogador a mais, mas classificando e jogando mal, muita gente ia falar, mas tem camisa, no final prevaleceu, né, igual tem quantas vezes esse time do Boca jogando mal, por exemplo, chegou na final da Libertadores e ganhou, como foi a final com o Fluminense, olha onde que ele bateu um Boca que era morto. A gente pega a Champions League também, olha o Real, quantas vezes Manchester City é muito mais time, engole o Real, mas a camisa pesa, quem vai lá e passa. Então às vezes a gente valoriza as coisas dos outros, quando é com a gente desmerece. É claro, né, que esse para casa agora vai ficar para amanhã. Nós vamos olhar, né, com um lado mais racional, um lado mais frio, ver o que pode ser melhorado. Isso ia acontecer até se fôssemos derrotados, né, tem que servir de lição todos os jogos. Mas agora, Valu, tô contigo, pra mim o importante é o resultado. Vou te dar um exemplo, eu prefiro estar falando que o Cruzeiro jogou mal em relação a ter um jogador a mais, do que ter jogado bem e ter ficado pelo meio do caminho, né? Então saio daqui muito feliz, eu tenho certeza que os mais de 60 mil pessoas que estiveram aqui também, porque aí você trouxe, né, uma reflexão, assim como o Caio, da dificuldade que é, independente do contexto, enfrentar um time argentino. E quando a gente ainda pega para nossa realidade do Cruzeiro, que alguns anos atrás estava falido, estava morto, era uma verdadeira chacota de tudo e todos, né? Então o que o Cruzeiro já está fazendo agora já era algo muito grande para daqui a alguns anos. Aí vamos recordar outra coisa, né? Esse Cruzeiro também já estava morto na Sul-Americana. Ele começou muito mal. Era quase impossível lá atrás. Ele conseguiu uma classificação, buscou essa classificação, recuperou e agora pega o time mais tradicional da América. Então tem muita coisa agora que é pra gente refletir, mas fica em segundo plano. Agora, na minha opinião, é momento de se comemorar. Temos que saber desfrutar também as nossas conquistas, e hoje o Cruzeiro fez uma conquista gigante aqui no Mineirão. É isso, né, Caio? As conquistas são para serem desfrutadas, né? Senão não vale a pena conquistar. Qual o sentido que faria? Então a gente tem que desfrutar. Tô até me lembrando aqui, Valu, fiz questão de pesquisar. O da casa estava falando sobre esse cenário do Boca, até mesmo com um jogador a menos na Copa Libertadores da América. Na semifinal contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, o Marcos Rojo é expulso aos 66 minutos. O Boca, mesmo assim, consegue arrastar o jogo, levar para as penalidades e dentro do Allianz Parque, contra o Palmeiras, consegue se classificar. Então foi um cenário que aconteceu recentemente que o Boca Juniors teve sucesso contra um outro time brasileiro. E o Cruzeiro hoje, por mais sim que ninguém está falando aqui que agradou o segundo tempo do Cruzeiro, não agradou, mas é um cenário que outros clubes brasileiros de camisas pesadas já passaram e não conseguiram sucesso. No caso do Cruzeiro, conseguiu esse sucesso. O Boca Juniors realmente amarrou o segundo tempo, o Cruzeiro criou poucas oportunidades, em muitos momentos se sentiu uma falta de atitude por parte do Cruzeiro, mas nas penalidades veio essa volta por cima. Jogadores mostraram uma maturidade imensa na marca da cal, uma pressão gigantesca, com o Sérgio Romero do outro lado, e também com aquela questão do Boca até o Merentiel ter convertido muito bem as suas penalidades, né? Isso vai mexendo bastante com o aspecto mental. Mas o Cruzeiro se mostrou forte nesse sentido. E é um jogo que faz com que o Cruzeiro ganhe uma casca impressionante. Às vezes, para se formar um time campeão, é preciso passar por cima de traumas,
Traumas, inclusive, históricos. De alguma forma, esses jogadores do Cruzeiro, por mais que não tenham participado de eliminações do Cruzeiro no Mineirão contra times argentinos, de alguma forma carregavam esse peso, essa pressão, porque se trata do Cruzeiro, está intrínseco à instituição, e conseguiram quebrar isso. Certamente isso gera um combustível muito grande, pensando numa sequência de Copa Sul-Americana. E o continente hoje teve uma resposta. La Bestia Negra está de volta. Teve muita gente desconhecida da história do Cruzeiro, até no meio do jornalismo nos últimos tempos, que tentou desmerecer essa alcunha que o Cruzeiro recebeu. E não foi uma alcunha que o Cruzeiro se deu. O Cruzeiro recebeu essa alcunha justamente porque conseguiu se fazer como temido. Conseguiu se fazer como realmente uma grande força do continente. E hoje o Cruzeiro mostrou que realmente está de volta. É uma resposta que o continente não queria. Não só times brasileiros, mas times argentinos, enfim, de toda a América do Sul. Mas é uma resposta grandiosa que não tem como voltar atrás. Agora, realmente, o Cruzeiro, se alguém duvidava, não tem como duvidar mais. Eu acho que não tem argumentos para isso, de que realmente está de volta com muita força, com muita casca e vai brigar firme por essa taça. Não vai ficar somente celebrando essa classificação contra o Boca Juniors, que tem que celebrar, não. Certamente vai usar dessa classificação para melhorar, para ir adiante e em busca do troféu. A gente pode falar também, pegando um pouco de gancho nisso que disse o Caio Fábio, um pouco do que disse também o Luciano da casa, ô Amanda. Essa questão de... e você também ressaltou, a gente vai... Algumas coisas precisam de ser novamente abordadas, e vocês fiquem à vontade para falar a respeito de detalhes do jogo também, mas também é competência, né? Você bater as penalidades da forma que bateu o Cruzeiro, e só para passar aqui para quem não esteve presente no Mineirão, para ter uma ideia, né? Eram 58.323 pessoas, na circunstância que foi... O psicológico tendia, eu confesso, acho que era desnecessário eu falar isso numa transmissão, né, em que somos todos cruzeirenses e a gente está pensando positivo, ou procurando pensar positivo, mas qualquer cruzeirense que esteja aí no chat já viu um pouco da história do futebol, sabe que a maneira que o Cruzeiro termina o segundo tempo, apesar de estar vencendo por 2-1, mas a maneira que o Boca conseguiu se comportar, e ainda aquela confusão ali entre o final do jogo, eu confesso para vocês que o Cruzeiro, para mim, psicologicamente, já entrava quase que perdendo de 1-0 nos pênaltis. Teria que o Boca perder uma... Sabe, assim, isso não é a verdade absoluta do futebol. Foi a minha percepção. A sua percepção, a percepção de mais de 26 mil pessoas que estão aqui podem ser completamente diferentes da minha. Mas eu quero chamar a atenção que eu vejo mérito na maneira que os jogadores que foram selecionados para bater encararam essas penalidades. Porque, repito, o momento que o Cruzeiro termina para mim, e o da casa foi um cara que sistematicamente, desde o primeiro duelo na Argentina, sempre bateu muito na questão do mental, Naquele momento, eu achei que o mental do Cruzeiro estava nos pés. A gente está falando de um time que jogou 45 minutos, com a mais, que não foi melhor, e que ainda no final das contas o Boca trouxe para aquela confusão, sabe? E os jogadores conseguiram lidar muito bem com esse tipo de situação, na minha opinião, Amanda. É porque, para eles, argentinos, isso já talvez faça parte de um contexto de jogo de Copas. Isso, para eles, é muito mais natural do que para a gente, para nós brasileiros. Né? A gente tende a manter a concentração mais alta possível, mesmo não fazendo um bom segundo tempo, e a gente jamais, talvez, terminaria um jogo tentando algum tipo de confusão. Pelo contrário, eu acho até que a arbitragem foi bem... Tentou maneirar ali as situações, no final ali deu um cartão para o Medel, não sei se o Cruzeiro acabou tomando um cartão também. O Medel até cumprimenta o árbitro depois de tomar esse cartão, já ali reunido na rodinha. Mas uma coisa é certa, Valu, acho que a gente sempre, por onde o Cruzeiro passa, a gente sempre vai deixando algo a ser aprendido.
E acho que essas oitavas de finais, eu acho que o Cruzeiro tem muita coisa de servir de lição, pensando já nas quartas de finais. Então, assim, é um jogo catimbado, Copas são sempre assim? São, mas até que ponto isso vale a pena? Você se entregar para o seu adversário, para esse tipo de jogo. E essa maturidade, bem ou mal, nós vamos ter que aprender. Que seja na marra, que seja, não sei, mas a gente precisa aprender realmente. Duas coisas, Valu, que me chamaram a atenção aqui um pouco antes de começar as cobranças. Eu vi o técnico Seabra conversando individualmente com o Marlon e observei também com o Matheus Henrique. E ambos fizeram um sinal com a cabeça que sim. Então, acho que não foi uma determinação do Seabra, tá? Acho que houve sim uma conversa, um bate-papo, ainda que rápido, perguntando se estava bem, se estava sentindo alguma coisa, se gostaria de cobrar. E aí eu posso falar por esses dois jogadores. Os outros eu confesso que eu não consegui observar. Mas esses dois jogadores fizeram um sinal positivo com a cabeça que sim, dando a entender que realmente era uma consulta ali com possibilidade de serem dois cobradores e que para mim mostrou muita maturidade, tá, Valor? O jogo que fez hoje, e aí lógico que a gente precisa entrar num contexto coletivo, principalmente no primeiro tempo, mas o jogo que fez hoje o Matheus Henrique no Cruzeiro, eu tô para te falar que se não foi um primeiro tempo impecável do Matheus, numa zona de conforto que talvez ele não estivesse para esse jogo, de muita pressão, ele que é um jogador com potencial ofensivo, mas é um marcador, e hoje para mim superou todas as expectativas que eu cheguei para esse confronto com relação ao Matheus Henrique. Interessante esse detalhe da Amanda, né, da casa, do Seabra consultando os atletas para tomar a sua decisão ali em conjunto, né, como um time realmente deve fazer. Exatamente, Valor, porque é o seguinte, né, o treinador também, conversando, olhando no olho, ele sente como é que tá o psicológico do atleta. Às vezes eu tô aqui do lado da Amanda, eu pergunto, Amanda, tá tudo bem? Ela pode falar comigo que sim, mas eu conheço a Amanda do dia a dia, o corpo fala, pelo olhar dela eu sei que não tá. Então essa conversa de um por um, justamente para sentir, para ter esse tato com os atletas, são importantes. E só para ilustrar o comentário que a Amanda fez, como é que essa novela, esse espírito já é ensaiado dos times argentinos, principalmente do Boca Juniors, deu aquele show todo, aquela confusão maluca, né? Rapidamente, todos eles já fecharam, eu falei isso na transmissão, já estavam todos reunidos, abraçados, discutindo, já definido quem estava batendo, já estava naquele grito de guerra, e o Cruzeiro ainda todo espalhado, todo perdido em campo. Então dá pra ver como é que já é um jogo que eles são acostumados a jogar e quer levar o adversário para esse ambiente, né? Porque, querendo ou não, tá no campo do adversário com um jogador a menos, né? Então eles tentam trocar a pressão. Então, graças a Deus, né, pênalti tem um pouquinho de sorte, mas a maioria é competência. As cobranças do Cruzeiro foram perfeitas, né? Não teve nenhum jogador aqui que enfeitou, deu aquele passinho, cavadinha, nada. Pelo contrário, a cobrança até do Marlon, eu quero ver até de novo. Talvez na televisão dá a impressão que foi forte, mas que foi um canhão, quase que fura essa rede. Mas tô pegando o exemplo dele, mas todos os jogadores bateram com muita seriedade, beleza?